Você já acordou sem conseguir respirar direito? Não por falta de ar, mas porque o peso do mundo estava esmagando seu peito. Conta bancária no vermelho, mensagens não respondidas, diagnósticos que gelam a alma, sonhos engavetados e aquela pergunta que grita no silêncio da madrugada: Deus, tu estás vendo isso? Eu preciso te dizer algo que vai mudar tudo nos próximos minutos. Existe um segredo escondido em uma das histórias mais violentas da Bíblia. Uma tempestade que quase matou 12 homens. Um barco prestes a afundar e Jesus dormindo. Sim, dormindo enquanto tudo desmoronava. Mas o que aconteceu depois dessa história não é o que você imagina. E é exatamente isso que você precisa ouvir agora, neste momento da sua vida. Porque talvez você esteja vivendo sua própria tempestade e precisa aprender a respirar de novo. Aqui está a verdade nua e crua que ninguém te conta. Deus não prometeu que você nunca enfrentaria tempestades. Ele prometeu algo muito maior. Prometeu que estaria no barco com você. E sabe o que isso significa? Significa que nenhuma onda é forte o suficiente para virar um barco onde Jesus está. Marcos 4:39 registra o momento mais impactante. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento cessou e fez-se grande bonança. Você captou? A mesma voz que acalmou um mar literal pode acalmar o caos da sua mente, a ansiedade que te paralisa às 3 da manhã, o pânico que aperta seu peito quando você olha as contas, a depressão que sussurra que você não vai conseguir. Nos próximos minutos, você vai entender como aplicar esse poder na sua vida real, porque respirar de novo não é opcional, é o seu direito como filho de Deus. Vamos ser honestos, vivemos na era da ansiedade coletiva. A OMS declarou: mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão globalmente. A crise econômica bate à porta de lares que antes eram estáveis. Empregos evaporam, relacionamentos implodiem, doenças aparecem sem avisar. E as redes sociais? Um palco onde todo mundo finge que está tudo bem, enquanto por dentro está desmoronando. Você não é fraco por sentir medo. Você não é menos cristão porque sua fé às vezes treme. Até os discípulos que andavam com Jesus fisicamente entraram em pânico naquele barco. Eles gritaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Marcos 4:38. Sabe o que essa pergunta revela? Que até quem conhece Jesus pessoalmente pode duvidar do cuidado dele nos momentos de tempestade. Mas espera, porque a resposta de Jesus vai te surpreender. Aqui está algo que vai explodir sua mente. Jesus estava dormindo durante a tempestade. Não porque era irresponsável, mas porque tinha uma paz que desafiava as circunstâncias. Enquanto o barco balançava violentamente, enquanto as ondas invadiam, enquanto homens experientes em navegação achavam que morreriam, Jesus dormia. Isso não é indiferença, é confiança absoluta no controle do Pai. E agora pense, quantas vezes você interpreta o silêncio de Deus como abandono? Ele está dormindo enquanto eu sofro. Mas e se o silêncio de Deus for na verdade uma oportunidade para você desenvolver a mesma paz que Jesus tinha? Isaías 26:3 declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A questão não é a ausência da tempestade, é a presença da paz no meio da tempestade. Jesus te convida para esse nível de fé. Vamos mergulhar no seu peito agora. Aquela sensação de aperto, de sufocamento. Você sabe do que estou falando. É quando você abre os olhos de manhã e o primeiro pensamento já é pesado. Como vou pagar isso? E se o resultado do exame for ruim? Por que me sinto tão sozinho? A ansiedade moderna tem nome e sobrenome. Preocupação financeira, insegurança profissional, medo do futuro, solidão em meio à multidão, pressão por resultados, cobranças invisíveis. E o pior, a gente tenta esconder, coloca uma máscara, sorri nas fotos, mas por dentro, o coração está acelerado, a respiração está curta e a alma está gritando por socorro. Jesus conhece esse grito.
Mateus 11:28. Não é apenas um versículo bonito para quadrinho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está literalmente te chamando para respirar. Agora preciso te contar algo que pode doer, mas vai libertar. Talvez, só talvez, você esteja tentando acalmar sua própria tempestade com suas próprias forças, e por isso está exausto, frustrado, decepcionado consigo mesmo. Por que não consigo ter mais fé? Porque ainda tenho medo se sou cristão. Escuta bem, não é você quem acalma a tempestade, é Jesus. Os discípulos tentaram de tudo naquele barco. Eram pescadores profissionais, conheciam o mar, usaram toda a técnica que sabiam, mas só quando acordaram Jesus, só quando renderam o controle, só então a tempestade parou. Provérbios 3, 5, 6, corta fundo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você está pronto para soltar o remo? Para parar de tentar controlar o incontrolável? Porque é aí que o milagre começa. Existe uma diferença brutal entre saber sobre Jesus e conhecer Jesus. Os discípulos tinham Jesus no barco, mas ainda duvidaram. Por quê? Porque conhecimento teológico não é o mesmo que intimidade espiritual. Você pode saber todos os versículos sobre paz e ainda viver em caos. Pode frequentar igreja há anos e ainda sentir seu coração disparar de medo. O segredo não está em saber mais, está em respirar a presença dele. João 15:4 revela: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer significa morar, habitar, ficar. Não é uma visita rápida a Deus quando a coisa aperta. É construir uma intimidade diária que te ancora quando a tempestade chega. Porque ela vai chegar. Jesus não prometeu ausência de problema. Prometeu presença constante. E quando você cultiva essa presença na calmaria, você tem reservas para os dias de turbulência. Agora vamos ao prático. Como você respira de novo quando parece que está afogando? Primeiro, pare. Literalmente. A ansiedade prospera no movimento frenético. Salmo 46:10 ordena: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Aquietar não é fraqueza, é sabedoria. Segundo, declare verdades maiores que seus sentimentos, porque seus sentimentos mentem. Eles dizem: você não vai conseguir, quando Filipenses 4:13 declara: tudo posso naquele que me fortalece. Terceiro, respire conscientemente enquanto ora. Inspira a promessa: Deus está comigo. Expira o medo: não estou sozinho. Quarto, limite o consumo de notícias ruins. Seu cérebro não foi projetado para absorver toda a tragédia mundial 24/7. E quinto, conecte-se com pessoas que fortalecem sua fé, não que amplificam suas dúvidas. Eclesiastes 4:9 e 10 ensina sobre a força da comunidade. Você não foi criado para enfrentar tempestades sozinho. Aqui está uma verdade libertadora que precisa ser dita alto. Cuidar da saúde mental não é falta de fé, é mordomia da vida que Deus te deu. Jesus chorou. João 11:35. Elias teve depressão profunda e pediu para morrer. 1 Reis 19:4. Davi escreveu salmos inteiros sobre sua angústia. A Bíblia não romantiza o sofrimento mental. Ela valida, acolhe e aponta caminhos. Se você precisa de terapia, faça terapia. Se precisa de medicação, tome medicação. Deus pode usar profissionais de saúde tanto quanto usa pastores. Seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. E isso inclui seu cérebro, seus neurotransmissores, suas emoções. Respirar novamente pode significar buscar ajuda profissional. Pode significar estabelecer limites. Pode significar dizer não. Pode significar descansar sem culpa. Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5:16. Ele entendia a necessidade de pausa. Por que você se cobra tanto? A crise econômica é real. O desemprego é real. A inflação é real. E fingir que não existe não resolve. Mas aqui está o que também é real.
Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Todas. Necessidades. Note, necessidades, não todos os caprichos. Deus nunca prometeu luxo, prometeu suficiência. Quando os discípulos estavam no barco, com toda a tempestade, Jesus não os teleportou para a praia. Ele acalmou o mar e juntos atravessaram. Você vai atravessar, não sozinho, não sem luta, mas vai atravessar. Mateus 6:25-34 é um tratado completo sobre ansiedade financeira. Jesus pergunta: não é a vida mais do que o alimento? Às vezes, Deus permite o aperto para nos ensinar que nossa identidade não está na conta bancária, está nele. Isso não diminui a dor, mas ressignifica a luta. Você não está sendo punido, está sendo refinado. Talvez a tempestade maior não seja externa, seja interna. O sonho que não aconteceu, o casamento que não veio, o filho que não nasceu, a promoção que foi para outro, a cura que ainda não chegou. E você olha para o céu e pergunta: por quê? José teve sonhos que demoraram 13 anos para se cumprir. No meio do caminho, cisterna, escravidão, prisão, esquecimento. Mas Gênesis 50:20 revela o final. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus está reescrevendo sua história. Até quando parece que tudo deu errado, Ele está tecendo um propósito que você ainda não consegue ver. Romanos 8:28 não é clichê, é promessa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, incluindo essa dor, incluindo esse atraso, incluindo essa lágrima que você está segurando agora. Respire. Seu sonho não morreu. Está apenas sendo remodelado pelas mãos do oleiro. A maior tempestade que você enfrenta pode não ser a crise lá fora, mas a crise de identidade aqui dentro. Quem sou eu? Tenho valor? Alguém se importa? A sociedade te mede por resultados. Deus te ama por existência. 1 João 3:1 explode com essa verdade. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você não é o que você produz. Você não é o que você possui. Você não é o que as pessoas dizem. Você é filho, filha, amado, escolhido. Efésios 1:4 diz que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes de você existir, Deus já te amava. Antes de você fazer qualquer coisa certa ou errada, você já era desejado. Sua autoestima não pode depender de curtidas, de aprovação humana, de padrões impossíveis. Quando você respira o amor de Deus, você para de buscar validação no lugar errado. E essa é a liberdade que transforma. Josué 1:9 ressoa através dos séculos. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Coragem não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. É levantar quando tudo em você quer desistir. É declarar vitória quando só vê derrota. É respirar quando parece que não há mais ar. Davi enfrentou Golias não porque era grande, mas porque conhecia um Deus maior. Daniel entrou na cova dos leões não porque era corajoso, mas porque confiava em quem o guardava. E você? Você vai atravessar essa crise não porque é forte, mas porque aquele que vive em você é mais forte. 2 Timóteo 1:7 declara: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa coragem vem de um coração conectado a Jesus, de joelhos dobrados, de mãos erguidas, de boca que louva mesmo na dor. Fé sem obras é morta, diz Tiago 2:26. Então vamos juntar os pontos. Você ora? Ótimo. Mas também levanta e age. Você crê? Maravilhoso. Mas também obedece. Deus dividiu o Mar Vermelho, mas Moisés teve que estender a vara. Deus derrubou Jericó, mas Israel teve que marchar. Deus vai acalmar sua tempestade, mas você precisa acordá-lo. Precisa clamar, precisa buscar, precisa se mover com fé. Seu propósito não é um luxo, é uma necessidade. Você não está aqui por acaso. Jeremias 29:11 continua atual.
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos para você, e esses planos incluem você, respirando plenamente, vivendo abundantemente, impactando poderosamente. A tempestade não é o fim da sua história, é apenas um capítulo. O melhor ainda está por vir. Então aqui está, respire, de verdade, profundamente. Porque o Deus que segurou os discípulos naquela tempestade está segurando você agora. A voz que disse, acalma-te, para o mar está dizendo isso para o seu coração neste exato momento. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa ter Jesus no barco. E Ele já está aí, esperando você reconhecer. Apocalipse 3:20 ecoa, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele está batendo, no meio da sua crise, da sua dor, do seu cansaço. Abra, respire, viva, porque sua história não termina na tempestade, termina na bonança, na paz, na vitória. E se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido, junte-se à nossa comunidade aqui embaixo, clica no sininho para não perder os próximos vídeos e comenta qual tempestade você está enfrentando hoje. Queremos orar com você, porque juntos respiramos melhor e juntos vencemos. A sua transformação começa agora. Motivação em Focus, inspirando uma geração de vencedores.